A morte rondava os falcões. Na noite anterior, uma flecha envenenada cortou o céu em direção ao coração de Griffith. O golpe veio sem aviso, certeiro e letal. Mas o destino sorriu para o líder dos falcões e o veneno não foi suficiente para derrubá-lo. Ainda assim, a mensagem estava clara. Alguém queria sua cabeça. Não demorou para que a verdade viesse à tona. O mandante do atentado era ninguém menos que o Duque Julius, um dos nobres de Midland, que via Griffith como uma ameaça ao equilíbrio de poder no reino. Para ele, um plebeu sem sangue real jamais poderia ascender ao topo. Mas Griffith não era alguém que esquecia uma tentativa de assassinato. Ele planejava cada passo, cada movimento, como um mestre estrategista movendo suas peças no tabuleiro. E, desta vez, a peça que ele escolheu para executar sua retaliação era Gantz. Sem hesitar, Gantz aceitou a missão. Naquela noite, sob o véu das sombras, ele se infiltrou no castelo. Seu objetivo era simples: matar Julius. Mas o que ele não sabia era que essa missão não apenas marcaria suas mãos com mais sangue, mas também o colocaria diante de um abismo que ele jamais poderia cruzar de volta. E foi assim que começou a noite que mudaria tudo. E foi assim que começou a noite que mudaria tudo. Naquela mesma noite, Gantz caminhava pelos telhados dos edifícios do reino de Midland, movendo-se furtivamente de um lugar para outro. Ao chegar ao local de sua missão, ele avistou o Duque treinando com uma criança. Isso significava que ainda não era o momento certo para atacar, ele precisava esperar até que o alvo estivesse sozinho. De sua posição oculta, Gantz observava o treinamento severo que se desenrolava diante dele. Na verdade, era mais do que severo, era cruel. O Duque insistia que seu filho deveria ser forte, pois, em uma batalha real, não existia piedade. Adonis estava destinado a se tornar o general dos Dragões Brancos, alguém que pertenceria ao alto escalão de Midland. Além disso, um dia, ele se casaria com a princesa Charlotte e se tornaria rei de todos. O treinamento continuou até que a criança foi ferida no braço. Apenas então, o Duque decidiu encerrar a sessão para evitar que o filho adoecesse. No entanto, no dia seguinte, o treinamento recomeçaria. Quando o Duque se retirou, Adonis permaneceu sendo tratado por um servo que lhe dizia: depois que sua mãe faleceu, seu pai fez da sua transformação em cavaleiro o objetivo de sua vida. Não o odeie por isso. Do alto da casa, Gantz observava a cena. Eventualmente, lembranças de Gambino invadiram sua mente. O peso daquelas recordações o frustrou, mas ele decidiu aguardar o momento mais oportuno para cumprir sua missão. A noite do assassinato. A noite caiu sobre os domínios do Duque. Em seus aposentos, Julius bebia enquanto ouvia os conselhos do servo que cuidava de seu filho. Meu senhor, entendo suas intenções, dizia o homem. Mas, por favor, seja menos exigente com o mestre Adonis. Sei que ele carrega o fardo de ser um herdeiro real, mas ainda tem apenas 13 anos. Ele precisa de mais amor, mais carinho. Os últimos treinos têm sido pesados demais para ele. Júlio suspirou, irritado. Já basta, eu já entendi. O servo se retirou, deixando-o sozinho. O Duque encarou as chamas da lareira, e nelas viu a imagem de Griffith. Seu rosto se contorceu de ódio. Ele se levantou bruscamente, quebrando sua taça. Sua paz havia sido destruída por aquele homem. Foi nesse momento que o ambiente mudou. As velas se apagaram. Um vento forte varreu o aposento. Julius olhou ao redor e percebeu que a janela estava aberta. Então, das sombras, uma figura emergiu. Gantz. Ao ver o invasor, Julius tentou pegar sua espada, mas não teve tempo. O mercenário avançou como um predador. O general dos Dragões Brancos ergueu sua lâmina para bloquear, mas era lento demais. A espada de Gantz cortou fundo. Julius caiu, ensanguentado, segurando-se em Gantz enquanto sua visão escurecia. Ele finalmente percebeu quem era aquele homem, um subordinado de Griffith. Antes de morrer, a última coisa que sentiu foi a decepção esmagadora. Sua morte também havia sido obra do Falcão. Gantz olhou a cena com nojo, mas, de repente, a porta se abriu. Alguém viu tudo. A pessoa arregalou os olhos e tentou gritar. Gantz agiu instintivamente. Sua lâmina cortou o ar num instante. Mais uma vítima. Porém, ao ver quem havia matado, Gantz ficou paralisado. Seu coração pesou. Era Adonis. A espada pesada e brutal do mercenário havia atravessado o corpo frágil da criança. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Seu corpo tremia e, com dificuldade, ele tentou pedir por ajuda. Gantz segurou a pequena mão de Adonis. Mas era tarde demais. O jovem herdeiro soltou seu último suspiro. O comandante olhou para sua própria mão, suja de sangue. Mas antes que pudesse processar o que havia feito, o alarme soou. Soldados entraram no aposento. Seus olhos se arregalaram ao ver o corpo do jovem mestre. O assassino está aqui. Matem-no. O servo que cuidava de Adonis caiu de joelhos diante do corpo. Que crueldade! Murmurou com a voz embargada. Ele era apenas uma criança que nunca sequer viu o sorriso do próprio pai. Seus olhos se ergueram, repletos de fúria.
fúria. Não deixem esse intruso escapar. A fuga de Gantys. Gantys puxou o capuz e avançou. Os soldados tentaram interceptá-lo. Um a um, caíram sob o peso esmagador de sua lâmina. Flechas foram disparadas. Ele desviou da maioria, mas uma se cravou em seu braço. Sem escolha, ele fugiu em direção à mata. Seu corpo já estava coberto de sangue, mas ele não podia parar. Ao tropeçar no solo irregular, notou um bueiro próximo. Rapidamente, quebrou a grade de ferro e se lançou para dentro. Seu corpo foi arrastado pela corrente subterrânea. No meio da queda, sua cabeça bateu contra uma pedra. A dor explodiu em sua mente. E então, como um pesadelo que o devorava por dentro, imagens de seu passado com Gambino o invadiram. Lá estava ele, ainda uma criança, lutando para ser aceito pelo pai adotivo, mas fracassando. E no meio dessa alucinação, uma sombra colossal se ergueu. Nosferatu Zod o observava. Zod erguia sua espada e, sem hesitação, arrancava a cabeça de Gambino, aquele que criou Gantys. O jovem, tomado pelo ódio e pela dor, avançava para se vingar, mas sua força era insignificante diante da monstruosidade à sua frente. Em um único golpe brutal, Zod o atravessava ao meio com sua espada grotesca. O corpo da criança tombava sem vida no chão. Quando Gantys se dava conta, estava na pele do próprio Zod. Ele olhava para suas mãos cobertas de sangue e, ao ver seu reflexo, via o rosto do demônio. O horror tomava conta de sua mente. Ele despertava nos esgotos, a nuca latejando da pancada contra a pedra. Sangrando, o guerreiro caminhava por entre a escuridão, carregando não apenas a dor física, mas o peso de uma ferida ainda maior, a de sua alma. Naquela noite triste e ensanguentada, Gantys vagava pelos esgotos, fugindo. Quando finalmente retornou, procurou Griffith para relatar sua missão, mas o líder dos falcões não estava na taverna com o bando. Assim que seus companheiros, e principalmente Casca, o viram, perceberam algo de errado nele. Casca se aproximou, preocupada, mas Gantys, indiferente, apenas perguntou sobre Griffith. Ela lhe disse que ele estava no palácio, em uma festa com a princesa Charlotte. Sem hesitar, o comandante se dirigiu para lá. Ao chegar, avistou a grande escadaria e subiu. A luz suave iluminava a sacada, onde Griffith conversava com a princesa. Gantys observava a distância, enquanto Casca o alcançava e, sem dizer nada, começava a cuidar de seus ferimentos. Pela primeira vez, ele notava que, por trás das broncas e da rigidez, havia preocupação genuína. Mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a ouvir. Griffith falava sobre seus sonhos, sua visão de mundo. Para ele, todo homem deveria ter algo pelo qual se sacrificar. Viver apenas um dia após o outro, sem propósito, era algo inaceitável. Gantys abaixava a cabeça, sentindo cada palavra como um golpe. Porque, no fundo, ele sabia, não tinha um sonho. Ele apenas existia. Casca notava seu silêncio, mas nada dizia. A conversa continuava, e então Griffith pronunciava as palavras que mudariam tudo. Eles me servem bem, de fato. Enfrentamos a morte diversas vezes. Estão dispostos a sacrificar suas vidas pelo meu sonho, mas para mim, eles não são meus amigos. Gantys arregalava os olhos. Um amigo não deveria apenas seguir o sonho de outro. Ele deveria ter sua própria razão para viver. Um aperto crescia no peito de Gantys. Se alguém destruir seu sonho, você deve se defender, mesmo que esse alguém seja eu. E, naquele instante, tudo desmoronou. A relação que ele acreditava ter com Griffith era uma ilusão. Ele nunca foi seu igual, nunca foi um amigo. A conversa era interrompida pela chegada de uma serva. Alteza, trago notícias urgentes. O Duque Julius e seu filho Adonis foram assassinados. Um invasor entrou no castelo e cometeu essa atrocidade. Gantys paralisava. O sangue ainda fresco em suas mãos parecia queimar. Griffith, por sua vez, apenas sorria. Seu plano havia sido um sucesso. Gantys descia as escadas, carregando feridas profundas no corpo e na alma. Ele havia matado pelo sonho de outro, e tudo o que esperava em troca era amizade. Mas a única coisa que encontrou foi a verdade cruel. Ele nunca foi nada além de uma peça no tabuleiro de Griffith. E assim, naquela noite sombria, Gantys descia as escadas do castelo, com o peso da verdade esmagando seus ombros. Suas mãos ainda tremiam, sujas do sangue de Julius e de seu filho, mas nada do que ele sentia naquele momento se comparava à dor que crescia em seu peito. Ele lutou, matou e sangrou pelo sonho de Griffith, mas no fim, o que ele era para ele? Apenas mais uma peça no tabuleiro, apenas mais um soldado para ser usado e descartado. As palavras de Griffith ecoavam em sua mente como uma lâmina cortante. Eu só posso chamar de amigo alguém que se iguale a mim. Gantys finalmente compreendia. Ele nunca foi um amigo para Griffith. Ele era apenas um subordinado, um guerreiro sem um sonho próprio, vivendo para realizar o sonho de outro homem. E foi assim que, naquela noite, algo dentro de Gantys começou a mudar. Seu caminho ainda estava indefinido, mas uma coisa ele sabia. Um dia, ele teria que encontrar sua própria razão para brandir a espada. O destino já estava traçado, e o inevitável estava cada vez mais próximo.